Turbinas a gás, elas são muito utilizadas desde turbinas de avião, por exemplo, onde tu queima lá um combustível, mas o grande objetivo na turbina é tu ganhar empuxo, né, tu acelerar um fluido para gerar empuxo, mas tem muitas turbinas também a gás que são utilizadas para geração de energia elétrica. Tá? Então a gente vai dar uma visão geral aí do ciclo representativo de uma turbina a gás, e depois a gente vai começar a ver modificações desse ciclo, tá? Em termodinâmica, quem fez termodinâmica comigo provavelmente viu lá pelo menos alguns tipos aí um tipo lá de turbina a gás, tá? De ciclo representativo de turbina a gás, que era o ciclo Brayton, tá? Eu chego a comentar um pouco isso lá na disciplina Termo 2, tá? Mas a gente vai rever ela aqui, esse ciclo, e a gente vai ver algumas modificações desse ciclo de turbina a gás, tá? Então, a gente vai ver ciclos Brayton com processo de regeneração, ciclos com processos de resfriamento intermediário, reaquecimento e regeneração. Então, esse ciclo aqui um pouco mais completo, a gente vai trabalhar também, aqui está o diagrama dele, tá? Então, a gente vai, nessa unidade 2 aqui, utilizar alguns dos conceitos que a gente já viu na primeira unidade, porque o fluido de trabalho aqui a gente vai considerar ainda sendo o ar, então as relações que nós vimos ali para processos entrópicos, a gente vai continuar utilizando aqui, só que o nosso equipamento é diferente, agora vai ser uma turbina a gás, e o ciclo representativo de uma turbina a gás também vai ser diferente. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver aí nessa segunda unidade. Bom, então, para a gente começar, eu queria comentar um pouquinho com vocês que a gente ainda vai continuar utilizando aquelas hipóteses do padrão A que a gente utilizava também lá nos ciclos de motor a combustão interna. Tá? Aqui a gente continua utilizando as hipóteses do padrão A. Então, relembrando, né, o que eram as hipóteses do padrão A? A gente considerava que o fluido de trabalho sempre vai ser o ar, porque na prática que eu vou ter lá algum processo de combustão nessa minha turbina, vou estar queimando um combustível para gerar uma energia térmica que vai ser utilizada para acionar, no caso aqui, uma turbina. Já vou mostrar para vocês um esquema do funcionamento de uma turbina a gás, tá? Mas, basicamente, eu vou ter lá uma mistura de ar mais um combustível, vou queimar essa mistura de ar e combustível, e daí eu vou produzir lá gases de combustão a alta temperatura. E esses gases a alta temperatura vão ser utilizados lá, vão passar por uma turbina, tá? E durante a passagem nessa turbina, eu vou ter lá a geração de potência. Tá? Então, basicamente, eu continuo ainda tendo a queima de combustível para gerar uma energia térmica aí, que vai ser parcialmente convertida em trabalho. Tá? Então, já que, da mesma forma como a gente tinha lá nos motores a combustão interna, a maior parcela dessa mistura de ar combustível é ar, então a gente vai utilizar como fluido de trabalho o ar, tá? Ele vai continuamente circular num circuito fechado, né? Nesse meu ciclo, depois eu vou mostrar o ciclo, e a gente vai considerar ele como um gás ideal. Tá? Então, a equação do gás ideal a gente pode considerar aqui tranquilamente. Todos os processos aqui a gente está considerando reversíveis, tá? Processos ideais. Processo de combustão a gente está trocando ele para um processo de fornecimento de calor, tá? De uma fonte externa. E aqui a gente vai ver que esse processo no ciclo Brayton vai ser um processo a pressão constante. Quando eu mostrar o ciclo, eu já vou apresentar isso aqui para vocês. E o processo de exaustão, se lembrem lá que no motor a combustão interna, os gases de combustão saíam para a atmosfera, né? Aqui também, os gases de combustão que saem lá depois da turbina, na prática eles seriam rejeitados para a atmosfera. Só que a gente vai substituir esse processo de essa exaustão dos gases
por um processo de troca de calor com o ambiente externo, para rejeitar um calor para o ambiente externo e retornar o fluido ao estado inicial do ciclo. Tá? Então, as hipóteses que a gente utilizou lá, quando a gente foi analisar ciclos de motores a combustão interna, a gente vai continuar utilizando aqui para o padrão A, tá? Então, a gente continua utilizando. Então, o ciclo Brighton, ele está representado aqui, ó. O da esquerda, esse daqui seria o mais próximo do real, é só um esquemático, tá? Depois eu posso até pegar uma figura aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar só uma turbina a gás. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Então, uma turbina a gás, ó, ele tem basicamente... Essa aqui é como se fosse uma turbina... Tu pode utilizar tanto uma turbina para geração de potência, tá? Seria esse caso aqui. Ou uma turbina de avião, onde quer gerar principalmente empuxo. Mas, basicamente, o que ele tem? Ele tem um componente aqui, que é um compressor, que nada mais é do que um eixo com várias pás, né? Então, o fluido vai entrando aqui, à medida que ele vai passando aqui por esses estágios de compressão, aqui, essas pás girantes, ele vai aumentando a pressão. Daí ele vai chegar numa região onde eu vou inserir um combustível em contato com esse ar que vai estar a alta pressão e alta temperatura, e daí eu tenho a queima desse combustível, tá? Consequentemente, o que vai acontecer é que a temperatura do fluido aqui vai aumentar ainda mais, porque eu queimei o combustível. E daí esses gases de combustão, eles vão direcionados aqui para uma turbina, tá? À medida que esses gases, a alta pressão e temperatura, passam pela turbina, eu tenho um processo de expansão desses gases, a pressão diminui à medida que ele passa pela turbina, e eu converto parte dessa energia do fluido em trabalho. Parte do trabalho é utilizado para acionar o compressor, tá? Ele é ligado ao compressor, então parte desse trabalho é utilizado para acionar o compressor, e o restante é o trabalho líquido, tá? Que eu vou acoplar, por exemplo, a um gerador para gerar energia elétrica, se for o objetivo da turbina a gás, a geração de energia, tá? Esse daqui é um exemplo aí de uma turbina a gás, tá? Outro tipo de turbina a gás, isso daqui é basicamente para geração de potência, tá? Aqui ele está fazendo até uma associação com motor a combustão. Outro tipo de turbina a gás, por exemplo, ele está mostrando aqui, ó, é quando eu quero utilizar a energia do fluido, eu expando ele um pouco só para acionar o compressor, mas eu quero, na realidade, pegar essa energia térmica do fluido aqui e converter essa energia em energia cinética. Então, eu jogo isso daqui como se fosse um bocal, tá? Para acelerar o fluido, e daí, quando eu acelero o fluido aqui, eu jogo um fluido a alta velocidade na saída da turbina, consequentemente, eu gero uma força no sentido contrário, que é o que vai dar a força de deslocamento ali do avião. Tá? Eu gero um empuxo aqui, que vai empurrar o avião para frente. Tá? Então, também é bastante utilizado em turbinas de avião. Tá? Mas o esquema é o mesmo. Tá? Eu tenho um compressor, eu tenho o combustível lá sendo inserido numa seção de combustão. Não é um volume fechado, tá? Que nem um motor a combustão interno, isso daqui é aberto, tá? Então, o fluido passa por aqui, daí eu tenho várias posições aqui de injeção de combustível ao longo desse caminho,
e daí depois vai lá para a turbina para ter expansão, mas eu só até faço uma parte da expansão, só para basicamente acionar o compressor, gerar um trabalho para acionar o compressor, e o restante eu vou pegar essa energia, vou acelerar lá num bocal, como se fosse um bocal, tá? De saída lá da turbina, para gerar uma variação aqui de velocidade e, consequentemente, uma força de empuxo, né? Força vai ser basicamente proporcional à variação da quantidade de movimento que eu vou ter aqui. Tá? Então, é outra aplicação também. Então, posso utilizar tanto para turbinas, tanto para geração de potência, quanto para turbinas de avião, né, para promover aí um empuxo para direcionar o equipamento aí para frente, tá? No caso de turbinas de avião, a gente tem muitas modificações aqui, tá? Os tipos de turbinas. Então, a gente tem turbofan, tem turbohélice, tem turbojato, tem alguns tipos, tá? Eu posso até apresentar um pouquinho mais para frente alguns desses tipos de turbinas, tá? Eu posso dar uma visão aí geral de alguns tipos de turbinas para avião, tá? Então, tem alguns tipos aí, tá? Mas, basicamente, isso daí é uma turbina a, a gás, tá? Eu pesquisei esse site aqui agora, e vou até colocar para vocês ali, se vocês quiserem dar uma olhada nas figuras, sobre aí as turbinas a gás, tá? Aqui a gente vai trabalhar bastante com turbinas associadas à geração de potência, tá? Porque para a gente ver essas modificações dos ciclos, essas modificações geralmente são utilizadas em geração de potência. Então, basicamente, o que a gente tem? O ar entra lá no compressor, tá? Eu tenho um aumento de pressão e temperatura, à medida que esse ar passa aqui por esse compressor, tá? O compressor é composto aí por várias pás, tá? Vários conjuntos de, de pás, tá? Deixa eu pegar uma outra figurinha aqui só para vocês verem. Ó, são vários conjuntos de pás, tá? Que eu tenho. E daí, à medida que ele vai passando por esse compressor, eu tenho um aumento de pressão, né? O nome já diz, e um aumento de temperatura. Esse ar a alta pressão e alta temperatura é direcionado lá para uma região que a gente chama aí de uma câmara de combustão, onde eu vou injetar combustível em contato com esse ar a alta pressão e alta temperatura. Já que eu não tenho um volume fechado, a pressão, idealmente, ali ela não vai aumentar, porque eu tenho espaço para o gás expandir, tá? Ele não é um volume fechado, é um volume aberto ali, então o fluido vai escoando, não tem uma redução de volume como eu tinha lá no motor a combustão interna. Então, idealmente, a gente vai considerar aqui um processo a pressão constante. E daí, esses gases de combustão a alta temperatura, né? Porque eu peguei essa energia química do combustível e transformei num aumento da energia térmica do fluido. Então, eu tenho os gases de combustão aqui a alta temperatura, eles são direcionados lá na turbina. À medida que ele vai passando pelas pás aqui da turbina, eu tenho uma queda de pressão e, consequentemente, de temperatura do fluido, e daí eu gero um trabalho. Parte desse trabalho é utilizado para acionar o compressor, mas o restante é o que a gente chama de trabalho líquido. E daí esse eixo aqui vai ser acoplado aí a um gerador, por exemplo, para gerar energia elétrica. E daí os gases a baixa pressão são rejeitados lá para a atmosfera. Então, esse é um ciclo Brayton. Só que aqui a gente vai utilizar as hipóteses do padrão A.
Então, a gente não vai considerar esse processo aqui com vários fluidos diferentes, que nem acontece aqui, né? Entra ar, sai gases de combustão. Não, a gente vai considerar ar como o ciclo inteiro. O processo de combustão, a gente não vai analisar o processo de combustão, né? Toda a parte ali de combustão, a gente vai substituir esse processo por um processo de fornecimento de calor, tá? No caso, um processo de fornecimento de calor a pressão constante. E a gente não vai ter essa admissão de ar fresco da atmosfera, exaustão dos gases para o ambiente externo. Que a gente vai substituir aqui, a gente vai colocar um processo fictício entre o ponto 4 e o ponto 1, só para representar essa rejeição de calor que eu tive com os gases de combustão, para rejeitar o calor e retornar o estado do fluido, já que agora a gente está considerando tudo o mesmo fluido, né? Sempre ar, para a condição inicial lá na entrada do compressor. Tá? E, basicamente, com isso, a gente representa o ciclo Brayton, que é o ciclo mais simples aí, representativo de turbinas a gás. Então, eu vou ter lá um processo de compressão, de forma análoga que a gente viu lá num ciclo, num motor a combustão interna, os processos de compressão a gente vai considerar idealmente como processos isentrópicos. Então, tem uma compressão isentrópica aqui, do ponto 1 até o ponto 2. Do ponto 2 até o ponto 3, eu tenho o processo de fornecimento de calor. Durante esse processo, a pressão se mantém constante. Tá? Então, tem um processo de fornecimento de calor à pressão constante. O ar a alta pressão e temperatura, que sai aqui no ponto 3, ele vai ser direcionado à turbina, e eu tenho um processo de expansão na turbina, e de forma análoga aos ciclos de motores a combustão interna, também o processo de expansão, aqui a gente vai considerar um processo isentrópico, tá? Então, eu tenho uma expansão isentrópica na turbina. E, por fim, já que uma máquina térmica sempre tem que ter o fornecimento de calor e a rejeição de calor, né, para ela operar num ciclo, eu vou ter esse processo de rejeição de calor, que vai estar acontecendo como se fosse num trocador de calor aqui, tá, fictício. Então, é um processo de rejeição de calor para retornar o estado do fluido para o estado 1, tá? E esse processo a gente vai modelar ele também como sendo um processo a pressão constante. É como se isso daqui eu estou rejeitando para a atmosfera e eu estou pegando o ar da atmosfera. Então, seria a pressão atmosférica que eu teria aqui. Tá? Então, o processo aqui, a pressão constante. Então, de forma geral, se a gente fosse colocar aqui um volume de controle nesse sistema, o trabalho líquido vai ser o calor que está entrando menos o calor que está saindo. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui o whiteboard, só para a gente começar a discutir algumas coisas aqui. Ó. Só colocar aqui, é 21/9, né? Então, nosso ciclo Brayton, que a gente vai trabalhar aqui, é esse ciclo aqui. Tá? Se a gente fosse fazer aí um volume de controle nesse sistema, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Só ligar aqui, ó. A gente poderia fazer o seguinte. Só um segundo, pessoal. Posso colocar aí um volume de controle aqui, ó, ao redor de todo o meu sistema. E se eu analisar isso daqui em regime permanente, né, que está entrando tem que ser igual ao que está saindo, né? Então, o calor que está entrando, que é H, é igual ao trabalho líquido mais o QL. QH é o que está entrando, QL é o que está saindo. Então, trabalho líquido é igual QH menos QL. Como a gente sempre já estava analisando em qualquer máquina térmica. Então, a gente consegue visualizar isso daqui de forma
bem tranquilo, beleza? Então, são os 4 processos que a gente tem aqui. Se a gente for querer representar isso num diagrama, a gente tem isso daqui, ó. Então, ó, processo de fornecimento processo de compressão desse fluido, tá? Como que a gente vai representar ele? É um processo. Vamos começar aqui pelo diagrama TS, tá? Temperatura e entropia. Durante o processo de compressão, eu tenho um aumento da temperatura e aumento da pressão. E é um processo isentrópico. Então, se eu representar isso daqui no diagrama TS, começando aqui no ponto 1, eu vou estar indo para um sentido vertical aqui, né, para cima, porque a temperatura está aumentando, certo? E a entropia se mantém constante. Então, eu fico nesse nível aqui de entropia. Chego aqui numa pressão mais elevada. Mesma coisa aqui, ó, no diagrama PV, se vocês lembrarem lá do ciclo, um ciclo Otto, um ciclo disso, processo de compressão fazia isso daqui, né, no diagrama PV. Eu tinha um aumento de pressão, tá? Vou ter um aumento de temperatura consequentemente, e eu tenho aqui o processo isentrópico, tá? Aqui ele é inclinado num diagrama PV, tá? Bom, quando eu chego aqui, eu vou ter um processo de fornecimento de calor a pressão constante. Então, no diagrama TS, pressão constante vai ser inclinado. Aqui no diagrama PV vai ser uma horizontal, né? É pressão constante, tem fornecimento de calor. Depois a turbina, expansão, né? Queda de temperatura, tá? Do ponto 3 para o ponto 4, tem uma queda de temperatura, tem uma queda de pressão, e é um processo entrópico, né? Então, no diagrama TS vai ser uma vertical, e aqui vai ser uma curva aqui, com inclinação aqui para a direita. E, por fim, processo final aí de rejeição de calor, que é um processo a pressão constante, tá? Tem uma queda, uma retirada de calor, consequentemente uma queda de temperatura, né? E aí uma queda de temperatura e de entropia também, tá? E para fechar o ciclo Brayton. Então, eu posso representar ele tanto aí num diagrama TS, que é o mais comum, tá? Ciclos de turbinas a gás, o mais comum é a gente representar em diagramas temperatura, entropia, mas eu apresento aqui também no diagrama pressão, volume específico, tá? Então, 2 formas aí de representar o diagrama de um ciclo de turbinas legais. Para turbinas legais, geralmente a gente utiliza mais esse diagrama aqui. Beleza? Bom, quais são os parâmetros aí que representam uma turbina a gás? A gente lembra lá que motores a combustão, um dos parâmetros mais importantes era a razão de compressão, né? Que era o volume máximo sobre o volume mínimo lá no interior da câmara de compressão, certo? Era o volume que eu tinha lá no ponto morto inferior sobre o volume que eu tinha no ponto morto superior. Quando eu trabalho com uma turbina a gás, o parâmetro que geralmente a gente utiliza para definir uma turbina a gás é a razão de pressão, tá? Só tomem cuidado para não confundir com razão de compressão. É razão de pressão. O que é a razão de pressão? É a pressão máxima que eu tenho no meu sistema, no meu ciclo, sobre a pressão mínima. Aqui nesse ciclo Brayton, simples, a gente tem basicamente só 2 níveis de pressão, né? Uma pressão elevada, tá? Que é a pressão que eu tenho lá no processo de fornecimento de calor, que representa o processo de combustão do fluido, e eu tenho uma pressão mais baixa, que é a pressão lá onde eu tenho a rejeição de calor, é a pressão que eu estou expulsando os gases de combustão, né, como se eu estivesse expulsando os gases de combustão para o ambiente externo. É a pressão, na maioria das vezes, a pressão atmosférica, tá? Então, eu tenho esses 2 níveis aí de pressão. Então, a razão de pressão, ela é definida entre esse nível maior aqui e esse nível menor, tá? Então, a razão de pressão, que eu estou chamando aqui de RP,
poderia ser aqui a pressão do ponto 2 menos a pressão, sobre a pressão do ponto 1. Isso é a razão de pressão. Aqui nessa figurinha, é mostrado aqui, destacado nesse retângulo, quais são as razões de pressão geralmente encontradas aí em motores de turbinas a gás, tá? Então, geralmente eu tenho razões de pressão lá entre 5 e 20, tá? Se eu tenho uma razão de pressão aqui muito pequena, a minha eficiência é muito baixa, então não é vantajoso. Se eu tenho razões de pressão acima de 20, a eficiência ainda aumenta um pouco, mas a taxa de crescimento da eficiência com o aumento da razão de pressão é pequena. Tá? Então, também não compensa muito tu ter razões de pressão aqui maiores. Pensem que para ter razões de pressão maiores, tu tem que ter mais estágios de compressão, né? Então, quer dizer que teu compressor vai ser muito maior, as temperaturas que tu vai atingir são muito maiores também, então tem questões de confiabilidade do material da própria pá do compressor e da turbina, tá? Então, tudo isso tem que levar em conta na hora de fazer a análise. Beleza? Outro ponto importante aqui é que todas aquelas análises, todas aquelas equações que a gente viu lá no ciclo Otto e Diesel para os processos entrópicos, deixa eu até voltar aqui, ó. Quando a gente utilizou lá para as análises nos processos entrópicos de gases ideais, essas relações que eram utilizadas considerando um processo isentrópico de um gás ideal e considerando calores específicos constantes, essas relações continuam sendo úteis quando eu utilizo lá, quando eu faço uma análise numa turbina a gás também. Posso fazer uma análise de turbinas a gás utilizando essas equações aqui. Tá? Elas valem para processos entrópicos. A gente tem processos entrópicos aqui numa turbina a gás, tá? Seria o processo 1, 2 e o processo 3, 4, são processos entrópicos. Então, aquelas relações ali eu posso utilizar. A única simplificação das equações é que elas só valem para gases ideais, que é o que a gente está considerando aqui, e a gente está considerando calores específicos constantes, porque é a função daquele K, né? Que é a razão entre o CP e o CV. Então, eu estou também considerando calores específicos constantes se eu utilizar aquelas relações. Mas aqui a gente vai utilizar também, tá? Então, podemos pegar aquelas relações para fazer a nossa análise. Lembrem-se que quando a gente trabalhava com motores a combustão, geralmente a gente utilizava essa primeira e essa aqui à direita, né? Porque era a função da razão dos volumes específicos, né? Que era a razão de compressão, né? V1 sobre V2. Agora a gente vai utilizar bastante, são essas duas aqui, ó. Porque essas duas estão relacionadas à razão de pressão, tá? P2 sobre P1, que no caso de uma turbina a gás é a razão de pressão. Então, a gente vai utilizar bastante essas duas aqui. O fluido de trabalho é o ar, né? Então, o K do ar a gente continua utilizando 1,4. E se nós quisermos fazer análises de primeira lei, a gente vai continuar utilizando a primeira lei da termodinâmica para cada um desses subsistemas. Tá? Se a gente for analisar a primeira lei para cada um dos subsistemas, a gente teria o seguinte, ó. Vou pegar um subsistema aqui, vou pegar o compressor, por exemplo. Tá? Então, vamos representar aqui o compressor, que é o primeiro equipamento que eu tenho ali na turbina a gás. Ah, um detalhe importante também de comentar. Se vocês olharem aqui, né, a gente chama de turbina a gás esse conjunto inteiro aqui, mas a turbina a gás, quando a gente está denominando, na realidade não é só a turbina, tá? Aqui a gente está considerando a turbina a gás como sendo o compressor, a câmara de combustão, né, e a turbina, tá? Todo esse conjunto aqui a gente chama de turbina a gás, tá? Mas na turbina, nesse conjunto inteiro, tem a própria turbina aqui, beleza? Então, se a gente pegar esse compressor aqui, vou representar ele aqui embaixo. Tem o compressor,
Tá? Eu tenho a entrada do ar aqui, né? Está entrando o ar no estado 1, está saindo o ar no estado 2 aqui. Isso daqui vai gerar um trabalho aqui, ou uma potência. Vou colocar trabalho aqui, vamos escrever com informações de trabalho específico aqui. Bom, se a gente for aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu estou fazendo uma análise de sistema aberto, que é diferente da nossa análise que a gente fez lá de um motor a combustão, né? Lá a gente trabalhava com um sistema fechado, uma quantidade fixa de massa. Aqui não, é um sistema aberto. Eu tenho massa entrando aqui, tenho massa saindo aqui. Então, quando a gente vai fazer uma análise de um sistema aberto, eu tenho que ver em regime permanente, né? Eu tenho que ver as energias que estão entrando, estão saindo. Só que aqui eu vou ter energia sendo transportada pela massa. Então, se vocês lembrarem, se eu tivesse um fluxo de massa aqui, ó, a energia que está sendo transportada para essa massa era energia interna, mais trabalho de escoamento, mais energia cinética, mais energia potencial. Isso a gente vê lá em termodinâmica. Tá? Até a primeira aula da nossa disciplina, a gente fez análise aqui de primeira lei, né? Para relembrar. A mesma coisa aqui na saída. Basicamente, aqui a gente vai ter três termos, né? Porque esse U mais PV aqui a gente chama de entalpia, né? Então, a gente vai ter o termo de entalpia, energia cinética e energia potencial. E vocês sabem que na maioria dos equipamentos, a variação de entalpia é muito mais significativa do que as variações de energia cinética e potencial. Então, quando a gente for fazer análise aqui, ó, a energia que está entrando aqui vai ser. Vou até escrever aqui como potência, depois a gente coloca o trabalho específico. A energia que vai estar entrando aqui vai ser o fluxo de massa, vezes a entalpia do ponto 1, essa energia que está entrando, tem que ser igual à energia que está saindo. Estamos considerando aqui regime permanente, tá? Então, a energia que está saindo aqui é potência mais m ponto H2, tá? Estou considerando só o termo de entalpia aqui. Estou desprezando as variações de energia cinética potencial. Então, a potência vai ser m ponto H2 menos H1. E se eu quiser dividir tudo por m ponto, tudo pelo fluxo de massa, isso daqui tem unidade de watts, né? Watts ou quilowatts, que é quilojoule por segundo. Se eu quiser dividir tudo isso pelo m ponto, eu vou ficar com o seguinte, ó. W ponto sobre m ponto, que eu vou chamar isso daqui como se fosse um trabalho específico, tá? Um W minúsculo. Isso vai ser o H2 menos H1, tá? Isso daqui vai estar em quilojoule por quilograma, tá? Então, eu posso utilizar a primeira lei da termodinâmica para analisar esse tipo aqui de equipamento. E eu posso aplicar essa primeira lei para cada um deles. Então, se a gente fizesse uma análise análoga para cada um deles, o trabalho do compressor aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, que esse daqui é do compressor. Potência do compressor, trabalho específico do compressor. O trabalho específico aqui do compressor vai ser a variação das entalpias, H2 menos H1. O calor fornecido, que eu estou chamando de QH, vai ser, se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, eu vou chegar na mesma conclusão. Vai ser H3 menos H2. Trabalho gerado pela turbina vai ser aonde eu tenho mais energia no ponto 3, né? Porque parte aqui eu estou utilizando para gerar trabalho. Então, vai ser H3 menos H4. E o calor rejeitado, que a gente chama de QL, né? Vai ser H4 menos H1. Então, a primeira lei da termodinâmica aplicada em cada um dos sistemas, individualmente chega nessas relações aqui. Se a gente quiser avaliar, por exemplo, a eficiência
desse sistema. Opa, eu estou copiando aqui coisa onde não devia. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu copiar isso daqui. Para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar num outro aqui. Foi. Então, a primeira lei a gente está analisando em cada um aqui para chegar nessas relações aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, achar a eficiência desse sistema, também posso calcular partindo da definição de eficiência. Então, se a gente for pegar aqui, a eficiência térmica, por definição, né, é aquilo que tu quer, que no caso é o trabalho líquido, sobre o que tu gasta, que é o calor fornecido no processo de combustão. Então, o trabalho líquido aqui a gente pode calcular como sendo o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor, ou como sendo o calor fornecido menos calor rejeitado. Esse daqui é o trabalho líquido. Beleza? Podemos abrir um pouquinho essa relação. Tá? Posso escrever essa relação em função das entalpias, que a gente acabou de representar ali. Então, a gente pode colocar aqui, ó, vou até escrever assim, ó, até para colocar aqui, ó, eficiência. Se eu tenho QH menos QL sobre QH, eu poderia escrever assim também, ó. QH sobre QH é 1, né? 1 menos QL sobre QH. E daí eu posso escrever assim, ó. 1 menos. O que era o QL? H4 menos H1. H4 menos H1. Dividido pelo QH, que é H3 menos H2. Então, a eficiência eu posso escrever aqui em função das entalpias. Se eu considerar calores específicos constantes, que é o que a gente vai fazer aqui, se Cp e Cv são constantes, eu posso, no lugar dessa variação de entalpia, escrever que aqui, em vez de um ΔH, eu tenho um Cp ΔT, né? Eu posso escrever, então, a eficiência como sendo 1 menos Cp T4 menos T1 dividido por Cp T3 menos T2. Bom, tenho CP aqui em cima e embaixo, posso cortar, então posso escrever, se eu estou considerando CP e CV constante, a eficiência de uma máquina térmica, a eficiência dessa turbina a gás, só em função das temperaturas. Se eu souber as 4 temperaturas, eu acho a eficiência. Posso aqui também utilizar um pouco daquelas relações que a gente viu anteriormente, que eram essas relações aqui, ó. Tá? Posso utilizar dessas relações aqui tranquilamente para fazer algumas análises. Vou até colocar elas aqui um pouquinho menor, só para a gente relembrar. Por exemplo, se eu pego essa equação aqui, ó, e faço assim, ó, eficiência é igual a 1 menos, pego a equação e divido aqui por T1 aqui em cima. Eu vou ficar assim, ó, T1, divido e multiplico por T1, tá? Então, estou multiplicando e vou dividir. Vai ficar T4 sobre T1, T1 sobre T1 é 1, né?
não estou mudando nada aqui a minha equação, a parte de cima, né? Se eu multiplicar o T1, vai ficar a mesma coisa aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que usando T2 aqui. T2, T3 sobre T2, T2 sobre T2 é 1. Então, eu posso começar a fazer algumas manipulações aqui matemáticas para começar a apresentar essas razões de temperatura para os processos entrópicos. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho T1 sobre T2, ó. O que acontece aqui entre o processo 1 e 2? Eu tenho um processo de compressão, que é um processo isentrópico, certo? Do ponto 1 até o ponto 2, eu tenho um processo isentrópico. E, consequentemente, se eu tenho um processo isentrópico, eu posso usar qualquer relações. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo, para representar esse do P2 sobre P1, ou P1 sobre P2, tá? Então, posso escrever em função dessa razão de pressão aqui, né? Lembrando que razão de pressão é igual a pressão máxima sobre pressão mínima, né? Então, se eu começar a fazer algumas manipulações matemáticas aqui, tentar escrever isso daqui em função dessas razões de temperatura, e depois de fazer algumas simplificações, a gente vai conseguir chegar numa equação, tá, que serve para esse ciclo Brayton aqui simples, tá, considerando os calores específicos constantes, a gente já chega numa relação aqui simples, de forma análoga que a gente viu lá nos motores Otto e diesel, tá? De uma eficiência no ciclo Brayton, apenas em função da razão de pressão agora. Lá a gente via que era em função da razão de compressão, aqui vai ser em função da razão de pressão. Então vai ficar assim, ó. 1 menos 1 sobre RP elevado a K menos 1 sobre K, tá? Então, essa daqui é uma das relações aí que a gente pode utilizar para calcular diretamente a eficiência se a gente estiver considerando CP e CV constante, tá? Mas sempre dá para fazer análise de eficiência indo através da definição, né? Definição de uma máquina térmica. Então, tudo que a gente viu lá na primeira parte, e por isso que essa parte é até um pouquinho mais tranquila, a gente pode aplicar para um ciclo Brayton. O que muda é o sistema. O sistema é diferente, tá? Mas os processos, a gente pode fazer analogias, tá? Então, para a gente treinar isso daqui, eu separei um probleminha aqui para vocês resolverem, que é esse problema, esse exercício aqui, tá? Aqui vocês vão analisar um ciclo Brayton, tá? Ciclo padrão A Brayton. A gente tem informações de pressão e temperatura na entrada do compressor, tá naquele ponto 1. E a gente sabe que a pressão na seção de descarga do compressor, ou seja, na saída do compressor, é de 1 megapascal. E a temperatura máxima do ciclo, ó, temperatura máxima do ciclo eu tenho aqui no ponto 3, né? Que é no final do processo de combustão. Temperatura máxima do ciclo é de 1.100 graus Celsius. Então, eu quero que vocês calculem pressão e temperatura em cada ponto do ciclo, ponto 1, 2, 3 e 4. Ponto 1 vocês já têm. E o trabalho no compressor, o trabalho na turbina e o rendimento do ciclo. Tá? Esse trabalho no compressor e na turbina são trabalhos específicos, né, por unidade de massa. Tá? E o rendimento do ciclo, a eficiência do ciclo. Ponto importante aqui também, né? Nós estamos utilizando como fluido de trabalho o ar, e a gente está considerando o ar como gás ideal. Então, se precisar utilizar a equação do gás ideal, fique à vontade. É para utilizar mesmo, tá? Se precisar da equação do gás ideal para tirar alguma informação, vocês podem utilizar. Lembrando que para a equação do gás ideal, a temperatura é sempre em Kelvin, né? Só não esqueçam disso.